Bom dia, meu nome é Bianca e a gente veio da Unesp de Bauru. Para quem não conhece o projeto Analema, é um projeto coordenado pelo professor Nestor Camino, que vai falar um pouco depois sobre ele também no evento. E é um projeto em conjunto com outras universidades, né, tanto aqui do Brasil, como algumas da Argentina. E esse projeto, né, que é um projeto conjunto, já foi realizado pelo professor Camino em outras oportunidades também. O projeto acolhido pela gente foi, no caso, um observatório didático, né? O projeto consiste em fazer uma medição, né, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas por ser acolhido por um observatório didático, a gente quis dar uma interface um pouco mais voltada para os alunos, né? Para o público, no caso, que a gente atende. Então, foi feita um levantamento das concepções alternativas sobre o movimento aparente do Sol, né? O que os estudantes que a gente, tanto estudantes quanto visitantes, no caso, né? Sabiam sobre, né? Isso foi feito através de um questionamento. Qual a motivação da gente realizar as concepções alternativas? A gente pode ver aqui, a gente tem na proposta curricular do Estado de São Paulo, no segundo semestre do primeiro ano, por exemplo, né, que é trabalhado o tema Universo, Terra e Vida, aborda as questões sobre o sistema solar. Né? Ou seja, é um tema incluso no caderno. Mas depois a gente vai ver em alguns resultados que, não porque ele é trabalhado, as pessoas têm total domínio sobre isso. E por que, né, a importância de fazer esse levantamento, fazer esses estudos? Na literatura, a gente não encontra tantos levantamentos sobre. Né? Existem. Aqui a gente tem até um exemplo. Né? Mas, por exemplo, de 2011. E depois a gente vai ver nos resultados que a gente constatou a persistência dessas concepções, né? 5 anos depois, realizando praticamente o mesmo levantamento. E como se constrói um analema? O que é um analema? Né? No caso do observatório, a gente construiu essa base cimentada para a gente fazer as medições aqui. E o analema total seria a formação, né, dessa figura. E ao longo de um ano, né? Então, a gente utiliza um gnomon e no caso a gente fez medições semanais, sempre ao mesmo horário, ao meio-dia civil, né? E a gente marca a pontinha aqui, que é a iluminação, a sombra do sol. O projeto, ele foi constituído, né, desenvolvido num espaço não formal de ensino. Né? E para o monitor que realizou e desenvolveu esse trabalho, algumas das contribuições, né, possibilitou também, devido a ser um projeto conjunto, ou seja, com outras universidades, a gente está em contato não só com os pesquisadores locais, né, no caso o nosso professor Rodolfo, e quem participou do projeto, mas também todos os outros professores das outras universidades, né, trocar experiências. Para um monitor isso é muito interessante, né, ter mais contatos e outras perspectivas sobre o mesmo projeto. Né? E por ser um estudo que não tem um roteiro fechado, abre-se um leque de oportunidades de estudo. Né? E para o visitante, por ser um espaço não formal de ensino, tira um pouco daquela pressão, né, de estudo, né? Então, dos momentos oficiais, né, no caso que a gente chamou, e provavelmente possibilita um desenvolvimento um pouco melhor, né? Sem barreiras. Né? A coleta de dados foi feita através de questionários preenchidos pelos visitantes, em específico nas atividades de atendimento ao público, que a gente faz uma vez ao mês, todos os sábados à noite. E nos questionários foram respondidas as seguintes questões, né? O que é o Sol, em qual ponto cardial ele nasce todos os dias, em qual ele se põe, né? Se há sombra ao meio-dia
e para fazer uma linha representando a trajetória do Sol, né? Aqui tem alguns exemplos, a gente pegou alguns exemplos diversificados que a gente conseguiu tirar dados mais interessantes. E aqui a gente pode observar alguns desenhos, né, que não vai ter mais para frente. Aqui essas duas bolinhas são o Sol, né, que ele vai nascer de um lado e vai se pôr do outro. E aqui também o Sol está aqui. Uma síntese das respostas, né, eu não coloquei elas na íntegra aqui, sobre o que é o Sol, não houve nenhuma resposta que o classificava como um planeta. Porém, havia uma distinção muito grande entre que Sol é uma coisa e estrela é outra, né? Eles não colocavam o Sol dentro da categoria estrelas, né? E as respostas sobre composição química do Sol foi unânime a concepção de conter fogo, né? Mas como a gente estava próximo, alguns questionavam, né, sobre como começou esse fogo, ou seja, a combustão. Eles não tinham uma resposta para isso, mas alguns questionaram sobre, né? E sobre os pontos cardeais, eram sempre colocados em pares, ou norte-sul ou leste-oeste, mas nem sempre tinha a certeza de falar, não, ele nasce em determinado ponto e se coloca em determinado ponto. Na maioria das questões foi meio no chutômetro. A gente acompanhou do lado, né? A gente tem um caderno de campo. E se assombra ao meio-dia, foi unânime que ao meio-dia solar o Sol estava a pino, né? E daí existe a pergunta por quê, né? Para não ter aquele breve sim ou não. E alguns comentaram sobre a questão de já ter observado a sombra do Sol durante o ano em algum determinado ponto da casa, né? Que determinado local tinha uma sombra maior, determinado local tinha uma sombra menor no decorrer do ano, mas ninguém sabia explicar o exato motivo disso, né? Mas houve essa resposta, que no caso a gente classificou como atividades domésticas. Algo além que se notou nesse levantamento sobre desenvolver pesquisas de astronomia sem ser como com satélites, ou, por exemplo, ou dados muito fora da realidade de qualquer um, né? No caso, a gente utilizou o Gnomon, né, para eles muito simples, e muita gente estranhou, né, a questão de ser algo tão simples e conseguir desenvolver todos esses dados. A gente explicava também depois o que a gente estava desenvolvendo, né, com a Analema, a gente explicava as medições, né, e houve esse dado bem interessante, né, que para muitas pesquisas de astronomia deve ser obrigatoriamente feito por satélites ou telescópios fora da Terra. A análise dos dados foi realizada pela Bardan. Aí aqui a gente tem tem as categorias e os indicadores. A gente categorizou, né, sobre a disposição pessoal, né, dos sujeitos quanto ao questionário, o espaço não formal, o movimento do Sol, o Sol e os instrumentos de astronomia, né? Sintetizando a nossa análise, ela possibilitou uma oportunidade de aprendizado, né, um pouco mais questionador, reflexivo e experimental, superando as abordagens totalmente conteudistas, que é o que a gente geralmente encontra num espaço formal de ensino, né? Portanto, né, o espaço não formal possibilitou desvincular o sujeito de um sistema tradicional, que é o que eu já tinha comentado sobre essa libertação, né, de um movimento um pouco mais opressor, onde você tem aquela cadeia e você tem que desenvolver pouco a pouco, sem considerar o sujeito, né, permitindo a espontaneidade.
E a aprendizagem, nesse caso, foi potencializada pela figura do analema, por ser um objeto simples, né, que muitos se identificaram com ele, ao contrário de quando eles chegam próximo a um telescópio, que não é algo que seja do cotidiano, do convívio, né, e eles puderam relacionar com atividades diárias ou comuns. Daí, na conclusão, com esse trabalho, a gente pôde aperfeiçoar alguns, para os monitores, né, primeiramente. A gente aperfeiçoou alguns materiais que a gente tinha, ou seja, após após a gente desenvolver essas atividades, levantar esses dados, algumas atividades, materiais de apoio que os monitores tinham dentro do observatório puderam ser revistas, né? Ou seja, algumas apresentações, o atendimento de escolas também foi um pouco diferenciado devido a esse levantamento e essa experiência com o estudo do Sol, que foi realizado com os visitantes. E dentro dos atendimentos ao público, especialmente esses aos sábados à noite, que a gente atende público de diversas idades, a gente pôde observar e levar em consideração, quando atendemos, essa falta da observação, né? A pessoa não tem o hábito de fazer uma observação rotineira do Sol, ou que seja das estrelas, do céu no geral. Né? E com isso, né, a importância dos centros de ciência, que muitas vezes é um espaço que garantirá mais uma oportunidade de aprendizado para muitas pessoas, porque ali eles estão procurando, né? Muitas vezes dentro da escola ou de cursos é algo um pouco mais imposto. Ali a pessoa já chega com uma curiosidade, já chega com uma criatividade talvez um pouco mais aberta. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Perguntas? Eu acho que o microfone está em manutenção, mas tudo bem. Então, falando em voz alta, dá para a gente ouvir. Pode levantar a mão, quem quiser fazer uma pergunta. Está aqui, Canato. Fala, por favor. Parabéns pela atividade prática, né? Experimental. Dá trabalho fazer isso, tem todo dia ir lá, meio-dia certinho, né? Fazer um furinho lá no concreto, indo lá furadeira, né? O negócio é pintar lá, né? Mas é bom, é fazendo que se aprende, né? É difícil determinar o final da sombra, aquele negócio todo. Mas eu perguntava, que tipo de informação você extrai do analema para passar para o público? Olha, está aqui, com uma vareta, eu posso aprender isso e tudo mais. Que tipo de informação você tira dali e passa para o seu visitante, por exemplo? No caso, algumas escolas que a gente atendeu fizeram a medição com a gente. Com essas escolas, a gente pôde desenvolver um pouco mais esse trabalho. Os visitantes que responderam o questionário não necessariamente fizeram essas medições, porque os atendimentos eram à noite. O analema, ele foi desenvolvido com essas pessoas que trabalharam, que a gente trabalhou o questionário. A gente fez, no caso, uma mini palestra que a gente chama, né, sobre o Sol, né, que trabalhou um pouco sobre o movimento aparente do Sol. A figura do analema para os estudantes das escolas foi trabalhado também junto com o estelário, no caso nas apresentações também, essa questão do movimento aparente do Sol, né, a questão das alturas, né, a gente não entrou em estações do ano, né, mas também desenvolveu durante o ano qual era essa movimentação. Não sei se eu respondi a pergunta.
Paulo. Bom, inicialmente, parabéns pelo trabalho aos autores. Só fazendo o papel do chato, duas coisinhas só, pensando assim nas atas do evento, para que sejam corrigidas. Uma delas, a pergunta já era assim: em qual ponto cardial o Sol nasce? Então, por favor, corrijam isso. E a outra coisa que apareceu ali no slide estudos da astronomia da parte de dentro da Terra, alguma coisa assim, tá? Claro que está se referindo à parte da superfície da Terra, não de dentro. Isso está no slide, tá? Então, só cuidado com isso, se isso vai para o texto das atas, corrigir essas coisinhas, tá bom? Quer falar? Tudo bem? Não. Tudo bem? Minha pergunta? Mais pergunta, comentário? Una observación que me parece muy distinta, una astronomía fuera de los trópicos y una tropical. Me imagino que tropical es muy difícil darse cuenta de que el Sol no está en la misma posición cada día, porque la distancia del cenit solo es 23 y 23. Bauru está, bueno, un poco más de un lado, pero es... En cambio, por ejemplo, en Roma, a 42 de latitud, es muy claro, porque una vez está aquí y una vez está acá. Es muy distinto, invierno y verano. Pero acá, como báscula alrededor del cenit, me imagino que es mucho más... Y la sombra de mediodía siempre es muy pequeña. La que conocemos cada día, si miras la varilla, sí se ve, pero tu sombra es tan pequeña que... Así que me parece distinto y también el peso que tiene este error, digamos. Nós trabalhamos com as turmas que a gente, no caso que eu comentei da pergunta do Canali, a gente trabalhou que são cada altitude a gente vai cada longitude a gente vai ter um analema diferente, né? Então a gente trabalhava um que a gente tinha da Argentina e outro que a gente tinha de Atena e mostrava o nosso ainda em desenvolvimento, né? Então os alunos tinham essa percepção que diferentes locais da Terra a gente teria um analema, ou seja, o movimento aparente do Sol seria diferente em diferentes regiões, né? Então, pouco adianta eu querer fazer um analema e depois falar que está em outro lugar, estaria totalmente errado, né? A gente trabalhou isso com os alunos também. Mais alguma? Só uma pergunta rápida. Vocês fazem esse trabalho levando em conta alunos de escolas que visitam o observatório, é isso? Eles que montam o analema, que constroem, que medem? Não foi possível fazer com todas as escolas, porque os horários que eles vão é um pouquinho complicado. Se eles têm que sair antes do meio-dia, eles já não podem fazer. A gente fez com 2 escolas, né? A gente atende 3 escolas por semana. Okay. Então foi um trabalho à parte que a gente fez. Então, por isso que a gente não fez levantamento com as escolas, seria muito mais interessante. Mas são grupos de alunos que vêm das escolas. E tem público em geral também que faz isso? Quer dizer, vem uma pessoa, sou visitante aqui, eu posso participar, não tem? Não, porque a gente não pode abrir ao público, o observatório não é aberto em horário comercial, vamos dizer assim. Okay. Então a gente tem esse horário fixo, né, que é o sábado à noite, que foi onde a gente fez o levantamento. Legal, então, porque vocês consideram um espaço não formal, que é mesmo, né? Mas não é bem público em geral, são estudantes num contexto escolar, fazendo isso num espaço não formal, né? Então, se você generaliza que o público em geral tem essa concepção, então essas concepções é um pouco diferente de considerar gente do grande público, né? Adultos que deixaram a escola faz tempo e tal, são outras amostras, né? É que a gente teve 2 vertentes no caso, okay. Né? A gente teve essas do sábado, que Legal. Foi do levantamento, por isso que eu falei público Legal. Em geral. E daí a gente teve, no caso, a pergunta do canal, eu respondi com o Os outro alunos grupo. fazem uma coisa e outra não, tá legal. São Perfeito. 2 grupos diferentes, está descrito no trabalho. Muito interessante fazer a diferenciação, né? Legal. Seriam outros resultados, provavelmente. Perfeito. Parabéns mais uma vez, então vamos agradecer. A última dessa manhã, nós temos, agora sim, pode trocar,
uma leitura peirciana de níveis de significado das estações do ano na formação de professores de ciências, Daniel Trevisan Sanzovo e Carlos Eduardo Labarro. Bom dia a todos. Eu sou o professor Daniel Trevisan Sanzovo, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, doutorando em ensino de ciências sob orientação do professor Laburu, da Universidade Estadual de Londrina. O trabalho que eu venho apresentar hoje para vocês é um recorte da pesquisa de doutorado que eu estou fazendo, né? É uma leitura peirciana de níveis e significados que os alunos em ciências biológicas apresentaram através de uma diversidade representacional das estações do ano. Bom, então, pretende-se então responder essa questão de pesquisa de qual nível de significado o aluno atinge na formação do professor de ciências, através de uma estratégia de multimodos e múltiplas representações acerca das estações do ano. Então, para a gente começar, um pouco do referencial teórico, a teoria é embasada no referencial de Charles Peirce, né, Charles Sanders Peirce, aonde ele acredita, ele crê que o signo ele é triádico, ou seja, ele tem uma parte perceptiva, chamada representamen, né, a face perceptiva do signo, tem um objeto que é aquilo que o signo representa, e vai gerar então os interpretantes, que seriam aquilo que significa o signo. Então, um exemplo que eu trouxe para a gente poder seguir com a apresentação é o signo linguístico palavra cão, né? Então você tem lá o representamen cão, onde o objeto seria conceito qualquer de cão, e aí temos vários interpretantes, a palavra dog em inglês, por exemplo, ou um animal doméstico, um personagem, tintim e assim por diante. Transpondo para a astronomia, né? A palavra terra, linguístico, terra, seria um conceito qualquer de terra, e aonde gerariam vários interpretantes, land em inglês, por exemplo, ou uma denominação linguística, né? Parte branda do solo que produz vegetais, planeta Terra, aí já associando a um outro interpretante e assim por diante. Vale ressaltar nesse ponto que os interpretantes peircianos não precisam ser palavras, podem ser imagens, gestos e até sentimentos. Como eu já adiantei, né, não precisa ter uma característica plena de linguagem para ser um signo peirciano, né? Pode ser uma ação, uma reação, uma emoção, qualquer desejo, ternura ou raiva. E como os significados são inacessíveis de fora, né, como é que a gente pode então ter algum vestígio desse significado? É através da produção dos interpretantes na produção sígnica dos alunos. Ele já dizia então que o problema que seja significado de um conceito, né, vem através dos efeitos significados dos signos, né, dos interpretantes. Ele subdivide os interpretantes em 3 categorias que nós vamos falar, com algumas mais subdivisões importantes. A divisão principal do peirciana dos interpretantes é em imediato, dinâmico e final. O primeiro interpretante seria a pura potencialidade do signo em poder gerar a interpretação, né? O interpretante dinâmico é o efeito concreto que vai ser realizado na presença do signo, na utilização do signo. E o interpretante final, que para Peirce é inatingível, seria aquele interpretante ideal que, na somatória de todos os interpretantes possíveis, vai gerar daquele conceito. E o interpretante dinâmico, né, é subdividido em emocional, energético e lógico.
O primeiro deles é o aspecto qualitativo, de sentimento. O segundo é quando há um dispêndio de energia, que ele chama de reação muscular. E um terceiro é uma regra geral de interpretação. Então, através do olhar desses interpretantes produzidos pelos alunos, né, nós podemos ter, então, indícios do significado daquele conceito que ele atribui. A referencial metodológico, o trabalho se baseia no referencial dos multimodos e múltiplas representações, que a gente acaba chamando de diversidade representacional. Essa metodologia, ela diz que o aluno tem que trabalhar, né, se ele trabalha com várias representações de um mesmo conceito, ele aprofunda cognitivamente aquele conceito. Então ele tem que gerar várias representações e trabalhar com várias representações diferentes de um mesmo conceito para poder aprofundar aquele conceito científico. Então, por exemplo, nas estações do ano, trabalhar com maquete, trabalhar com imagens, trabalhar com representação verbal textual e assim por diante. Algumas categorias dessas representações, né, descritivas, figurativas e 3D ou experimentais sinestésicas. Então a gente faz uma leitura desse interpretante, da teoria interpretante de Peirce, transpondo para fins então didáticos, né, pedagógicos, para o ensino de astronomia na formação dos professores. Então o primeiro resultado que nós vamos ter no ato de significação estabelecido, né, seria o nível interpretante imediato. O segundo, interpretante dinâmico, aí subdividido, né, em emocional, energético e lógico. E o último nível interpretante, então, seria o final. Então, o primeiro é aquele equivalente àquele anterior a qualquer ato instrucional. Não quer dizer que ele não tenha tido ato instrucional. O interpretante que está apresentando para nós é equivalente a ele não ter tido um ato instrucional. Aí entra, então, a categoria, né, dos chavões de Bisch, né, onde ele faz uma interpretação direta, não sendo objeto de análise nem reflexão pormenorizada daquele conceito. Então ele é circunscrito ao conhecimento prévio, aparente, intuitivo e senso comum. Ultrapassando-se então esse primeiro nível, nós temos o dinâmico emocional, onde nós temos a qualidade de sentimento, que daí vem os significados que a gente chama de confusos ou etéreos, né? Os confusos são aqueles contraditórios, opacos, presos à beleza e opiniões emocionais. E os etéreos seriam aqueles que transcendentais, né, míticos, místicos, metafísicos e etc. Então, esse segundo nível, então, é denominado nível interpretante dinâmico emocional. O energético é devido ao que o Peirce diz, esforços musculares, e é esse interpretante que traduz os comportamentos, as ações que o aluno faz numa aula prática, por exemplo, né? Então, nós temos atitudes, procedimentos, técnicas, né? Então ele emite signos através da ação, do gestual, dos atos e expressões que ele emite para o professor. O nível interpretante dinâmico lógico, aí já entram as representações coerentes, né? Já faz então a inferência e estabelecimento de consequências de premissas, né? Associa o signo que ele está trabalhando a outros signos externos. Existe, então, associação com os signos externos, fora do signo que ele está trabalhando. O signo que ele apresenta, né, o interpretante que ele apresenta, tem elevada função semântica. Então, ele é traduzível, unívoco, lógico, bem estruturado e traduzível, né? E o interpretante final, para nós, né, é aquele interpretante que seria idealizado pelo professor e balizado pelo currículo que está trabalhando. Independeria de um intérprete particular, né, consiste no modo pelo qual toda a mente deveria agir e pensar em conformidade ao conhecimento oficial daquele conceito. Mobilização consistente de conceitos, habilidades e condutas. Ele desprende do aspecto denotativo, já fazendo várias conotações, né?
E para chegar a esse nível final, então, é preciso haver uma convivência harmônica dos interpretantes dinâmicos, ou ao menos não conflituosa do emocional, né? Então, na metodologia do recorte atual, participaram 18 pessoas, estudantes de ciências biológicas da universidade, e eu trouxe, então, um recorte de 3 estudantes, que são os interpretantes que eu consegui atingir com essa aplicação. Aqui é um resumo do cronograma das atividades que eu propus, né? Nós propusemos para os alunos. Então, nós temos um pré-teste que eu chamei de diagnóstico, né? Para ver se aquela turma não estava contaminada, no sentido de não ter tido nenhum curso astronômico, né? Antes de entrar na faculdade, né? E daí contamina o curso, né? Os dados ficam contaminados, que não condiz com a realidade do Brasil, né? Então, o teste diagnóstico foi a realização, então, de verbal escrito, né, textual e imagético sobre as estações do ano. As aulas propriamente ditas, que daí nós trabalhamos, então, com a diversidade representacional, né? Nós trabalhamos com maquetes, desenhos, verbal textual, PowerPoints e assim por diante. Aí nós temos a categoria da representação que o professor leva para o aluno trabalhar e o que o aluno constrói. Então nós trabalhamos todos os tipos de representação que a gente pôde trabalhar. E ao final, então, nós realizamos um teste avaliativo, que daí seria o verbal textual e imagético sobre as estações do ano. Então o primeiro dado que eu trouxe, né, é o nível mais básico, que foi aquele apresentado praticamente por todos no teste diagnóstico, o nível imediato. Ou seja, grande parte dos alunos, né, atribuíram as estações do ano devido à distância Terra-Sol. Então, no exemplo que eu trouxe aqui, né, o aluno está explicando as estações do ano através da distância Terra-Sol. Então percebe-se que reina, então, nesse nível, né, significados equivalentes a anteriores a qualquer tipo de ato instrucional desse conceito. Eu trouxe um exemplo também do nível interpretante dinâmico emocional, que seria o segundo, né? Na imagem, não sei se dá para vocês enxergarem, mas ele colocou o eixo de inclinação da Terra virado a várias direções, né? E o verbal textual dele, aqui já no teste avaliativo, hein? Isso é importante, já no final de todas as atividades, no teste avaliativo, o aluno apresentou esse nível. Então as estações acontecem devido à inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol. O movimento da Terra em torno do Sol é a translação que dura 365 dias. Então é uma representação confusa, né? Mas ela reina, né? O emocional, que seria os chamados significados confusos. Ele fala sobre o eixo de inclinação da Terra, mas não sabe o que isso representa na prática. Ok? Não sei se deu para enxergar o desenho. O terceiro dado que eu trouxe é o nível dinâmico lógico, onde o aluno estabelece, né, consequência da premissa e faz uma representação textual coerente e estruturada, né? Ele atribui a inclinação do eixo da Terra às estações do ano. E o desenho que ele fez foi esse daqui. Apesar de ter, no desenho, se você analisar só o desenho, talvez possa induzir a conclusão de que o aluno atribui a distância Terra-Sol às estações do ano. Mas quando você analisa o textual e a imagética em conjunto, você percebe que ele atribui mesmo a inclinação do eixo da Terra, e não a distância Terra-Sol. Então, ele faz uma estrutura, o nível interpretante desse significado para esse aluno é estruturado, ele é lógico. Então, ele cai nesse nível que a gente chamou de nível interpretante dinâmico lógico. Nesse recorte preliminar da nossa metodologia, não foi alcançado nenhum interpretante final, e o interpretante dinâmico energético, que é aquele emissão de gestos, atitudes, não foi analisado para esse recorte. Tá? Então, como os dados indicam,
o uso de uma representação específica pode limitar a interpretação dos dados que o aluno te põe, né, te fornece. Ou seja, o estudante pode demonstrar estar aparentemente estagnado no nível inferior desses níveis apresentados, mas ao analisar várias representações do mesmo conceito que ele apresenta, né, você consegue então ver que ele atinge um nível mais profundo. E a utilização de uma diversidade representacional para o conceito, né, para estudo do conceito, foi bastante proveitoso. Nós excluímos, como eu falei, o dinâmico energético, que é aquele caracterizado por gestos, ações, atos e expressões, né, no atual recorte. E uma possível motivação, né, do estudo é aprofundar um pouco mais exatamente nesse nível energético de você poder estar estudando a produção sígnica em si, né? Na hora que está construindo a imagem, ou a maquete, ou o desenho, tá? Ou o verbal textual, os signos que ele te apresenta. Obrigado. Perguntas, comentários? Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Uma questão que eu gostaria de fazer para ti é: vocês fizeram alguma avaliação acerca do ministrante das aulas? Ou uma avaliação das aulas? Ok, o ministrante fui eu fui o professor pesquisador, né? Então, esqueci de mencionar isso. Eu fui o pesquisador que aplicou para os alunos. Qual foi a segunda pergunta? Desculpa, eu não... Avaliação? Dos alunos, a avaliação do professor pelos alunos, ou das aulas pelos alunos. A avaliação das aulas pelos alunos. Não, nós não fizemos essa avaliação nesse teste preliminar. Não fizemos. Ok? Ok? Outra? Mais nenhuma pergunta, comentário? Eu vou aproveitar aqui. Daniel, tem um dos desenhos que você mostrou que o eixo de rotação da Terra está sempre para fora do Sol, né? Chamou aquilo de emocional, né? Anterior. Esse aqui, né? Isso. Então, mas aí ele é chamado dinâmico emocional, né? Mas por que, dizer, bem confuso e tal, mas esse termo não é um pouco exagerado, porque emocional a gente poderia perguntar e verificar o tipo de reação das pessoas, ou mostrar emoção, que é complicado pesquisar. Então, fala um pouco sobre isso. Então, esse nível interpretante, Betones, a leitura que a gente faz dele ele já ultrapassa o primeiro nível, que seria o nível equivalente anterior a qualquer ato instrucional, né? Que seria aquele primeiro desenho que a gente viu da distância Terra-Sol, né? Então aqui claramente ele já atribui a inclinação da Terra às estações do ano, mas de forma equivocada, mas ele já ultrapassa o nível equivalente anterior a qualquer ato instrucional, então é por isso que ele atinge o segundo nível. E a leitura que a gente faz desse nível em questão é aqueles conceitos, que no caso aqui, confusos ou etéreos. Se ele coloca Deus no meio para explicar alguma coisa, né, também estaria nesse nível emocional. Então é uma leitura que a gente faz dos interpretantes de Peirce para atribuir os significados confusos, né, a esse nível. Ok. Tá. Essa categoria abarca outras coisas além desse desenho. Seria legal você mostrar também, eu só uma sugestão para o próprio trabalho, enfim, como que essa questão emocional aparece nas declarações, né? Okay. Isso é muito interessante. A astronomia acho que joga um papel muito grande nisso, como outras ciências e outras áreas, né? Quer dizer, essa coisa que tem a ver com motivação, que tem a ver com o espanto, que tem a ver, não é? A surpresa, tudo isso aí, e isso do ponto de vista de pesquisa em educação é incipiente, né? Quer dizer, como que a gente identifica isso? O que fazer? Porque até aí é tudo muito cognitivo e é pouco de investigação emocional, não é verdade? Então tem um campo para isso, que pode dizer, não, o cognitivo é uma coisa, o afetivo é outra. Então, pelos domínios, né,
do desenvolvimento, né? Assim, quer dizer, assim como o motor é outro ainda, né? Quer dizer, mas como ligar essas coisas, né? Então é bacana isso, eu acho que foi grande achado esse referencial, eu acho que é muito bacana isso, né? Bom, não sei, mais alguém? Então, no limite, então. Gente, eu gostaria muito de agradecer os participantes dessa primeira sessão de apresentações orais do Quarto SNEA. E agora nós temos um intervalo, eu acho que também lançamento de livros, não é isso? Não sei se o Paulo vai querer falar alguma coisa. Obrigado, vamos agradecer mais uma vez o Daniel. Então, só para lembrar que agora temos lançamento de livros e tem os pôsteres. Os pôsteres eles estão colocados lá fora, tem aquela sequência do pessoal que vai atender o público, responder questões, e aqui ao lado dessa entrada aqui, o Longini está lá com alguns livros expostos, e os autores que desejarem também colocar seus livros ali, é o espaço destinado, o momento é esse. É claro que os livros poderão permanecer por lá, é só combinar depois ali com o Longini, mas para todos que queiram adquirir, conseguir autógrafos, fotografias, etc., esse é o momento, tá bem? Hey, sir. Graças a Deus, tudo bem.